Deu vontade de tomar aquele vinho, mas aí você pensou, poxa, eu tô sozinha, vou abrir o vinho, não vou tomar a garrafa inteira, o que eu faço com o resto do vinho? Como é que eu guardo? Será que eu vou perder o meu vinho? Calma aí que eu vou te explicar exatamente como você pode guardar e o vinho que você pode guardar. Porque não é todo vinho que dá para guardar, não. A gente começa com a informação que sim, a gente pode guardar vinho e é normal não ter que beber a garrafa inteira. E eu falo por mim que moro sozinha e obviamente eu não bebo uma garrafa inteira, ainda mais dia de semana. Uma coisa é um domingo que você acorda cedo, vai cozinhar e ao longo do dia você vai tomando aquele vinho com calma. Até na hora do almoço, e estende aquele almoço-janta, beleza. Mas no dia a dia isso não é possível. Eu não consigo e não é indicado. Então, eu sim tenho que guardar o vinho. E eu obviamente, busquei algumas opções para fazer isso mais viável. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, mais econômica de todas, é você ter uma garrafinha de vinho pequena, de 375 ml, transparente, aqui fica bem claro, porque é exatamente por ser transparente que você vai conseguir ver que ela está limpa, 100% limpa, que não tem nenhuma aranha, não tem nenhum fungo, nada ali dentro. E você vai fazer a transfega, ou seja, a transferência desse vinho para essa garrafinha pequena e guardar na geladeira. É uma forma super econômica e que você talvez vai pela primeira vez comprar só uma garrafinha de vinho pequena para poder fazer isso. E fecha com a rolinha ou com a tampinha de screw cap, que é a de rosca, é bem melhor. Então eu sugiro muito essa prática para você que não quer beber o vinho todo. Por quê? Quanto menos espaço vazio na garrafa, menos espaço para oxigênio. Então você consegue guardar esse vinho por mais tempo. E é por isso que a garrafa pequena resolve esse problema e aí por 3, 4, 5 dias você consegue tomar esse vinho. Tá, Márcia, mas é o que você faz na sua casa? Não, porque eu tenho preguiça desse passa de uma garrafa para outra, que é super legal, mas eu prefiro usar a bombinha a vácuo. A bombinha a vácuo é um acessório que você compra em alguma loja, mesmo online, existe essa opção de comprar em sites como Amazon ou lojas especializadas, que compra de uma boa qualidade, tá? De preferência da Vacovan, não é publi, mas é melhor. E você vai poder utilizar ela na garrafa normal do vinho, retirando o excesso de ar que tem ali dentro. Então, esse processo de retirar o ar ali vai fazer com que você conserve esse vinho também por mais dias. Em média aí também 3, 4, 5 dias, dependendo do vinho. Calma que a gente vai explicar que tem vinhos de guarda, vinhos mais velhos, que não é tão simples assim. Mas os vinhos brancos, rosés e tintos, dá para você fazer esse método e guardar na geladeira. Você não volta com esse vinho para a adega. Você vai manter ele na geladeira, porque a temperatura mais baixa vai conservar esse vinho melhor. Aqui a gente tem que dar esse parênteses para os vinhos de guarda. Vinho de guarda é aquele vinho que tem safra antiga, ou seja, aquela data que vem no rótulo é mais antiga. Vinho com 8, 10 anos de garrafa, você deve abrir e consumi-lo. Ele não é um vinho que foi feito para abrir e guardar de novo, porque ele já ficou guardado tanto tempo que depois de aberto ele não vai conseguir segurar. Então a minha sugestão nesse caso, deixa para abrir essas garrafas em datas especiais, se você não quer tomar elas todas sozinha. E aí você vai consumir a garrafa toda e não vai perder qualidade nenhuma. Porque sim, tanto usar a garrafa pequena quanto a bombinha vai fazer com que você perca um pouquinho, talvez, dos aromas, um pouquinho do sabor em boca, porque esse vinho pode perder essa qualidade. E aí um vinho de guarda vai perder isso muito mais rápido. Então eu não recomendo para os vinhos de guarda. Só mesmo para o vinho do dia a dia, que você foi ali na loja, comprou, é um vinho, a gente está em 2025, você comprou em 2023, 2024, sabe? Safras bem jovens, aí sim você dá para guardar esse vinho. Eu estou com 2020 na geladeira, ou seja, está super tranquilo. É um vinho jovem, não é um vinho de guarda, então dá para conservar esse vinho na geladeira por alguns dias. Então, para os vinhos mais velhos, não. Você abriu, você toma ele todinho. E a terceira dica, para mim, é a melhor, mas profissionalmente a gente não fala muito dela, porque ela
contradiz um pouco da elegância do sommelier, que é o congelamento do vinho. Quanto mais frio o vinho fica, menos você altera as características dele. É igual congelar uma comida, ela dura meses, né? Então, um vinho congelado, ele realmente vai conservar mais. E essa semana eu fiz essa brincadeira, né, aqui em casa, eu já fiz algumas vezes, mas eu nunca tinha divulgado, e eu fiz exatamente porque eu estava doente, ainda estou com a voz um pouco assim rouca, e não estava podendo apreciar um vinho. E eu queria curtir esse vinho, um vinho que eu gosto muito, e eu não queria manter na geladeira porque eu fiquei com medo dele perder um pouco as suas características. Então, eu congelei ele por 6 dias. A garrafa não pode estar cheia, você tem que ter noção disso, porque vai expandir. Então, a garrafa na metade, ou pelo menos 2/3 no máximo. Coloquei a bombinha a vácuo, ou seja, tirei o vácuo ainda desse vinho e congelei esse vinho. E aí, esse vinho, depois de 6 dias, eu deixei descongelar normalmente, fora ali, na minha mesa. E eu, obviamente, balancei bem a taça para misturar todas esse vinho, porque o vinho, uma vez congelado, ele pode sim sofrer pequenas separações do álcool, do açúcar. Inclusive, vinho congelado normalmente cria partículas sólidas que são os ácidos, né? Então, isso pode acontecer, mas não é problema. E, na verdade, ao fazer essa brincadeira domingo, que eu queria fazer uma receita e apreciar esse vinho, que eu já estava melhor, eu percebi que o vinho ficou maravilhoso, que o vinho conservou a qualidade dele perfeitamente. Obviamente, foram só 6 dias. E, como eu conhecia bem o vinho, eu sei que o vinho não perdeu. E essa é a minha dica para você que abriu um grande vinho, um vinho delicioso, não vai beber mais durante a semana. Talvez congelar seja uma boa opção para você. Claro que como profissional a gente fala, abriu, tem que tomar o vinho, babá. Mas se você não quiser tomar o vinho todo, experimenta aí congelar, porque eu acho que vale a pena. Foi a última que eu fiz agora domingo e para mim o vinho ficou maravilhoso e eu recomendo demais. Então essas são as minhas dicas para conservar o vinho depois de aberto, principalmente os brancos e rosés são mais fáceis. Eu acho que os tintos com vinho muito gelado perde um pouco as notas aromáticas, mas a gente resgata mantendo ele na temperatura. Então, me conta aqui se você já fez algumas dessas técnicas, como é que você guarda o seu vinho depois de aberto, se você guarda, né? Tem gente que toma o vinho inteiro. E eu deixo essa dica para você que não consegue tomar o vinho todo e quer guardar o vinho para consumir outros dias. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.